boa tarde, boa noite, amigos do canal. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu voltei. Tava corrigindo muita prova, dando muita aula, então não tava dando para postar muitos vídeos não. Mas a gente vai restabelecer os vídeos do canal aqui, com certeza. Então, nesse primeiro vídeo, depois desse longo período de ausência, nós vamos falar sobre o ciclo do ouro. O que seria esse ciclo? O Brasil teve vários ciclos econômicos, apesar de alguns historiadores acharem que ciclo não se aplica tipo assim ao açúcar, porque ciclo é uma coisa que tem início, meio e fim. O ciclo do ouro é um ciclo, porque foi descoberto o ouro, foi explorado e depois ele acabou. Não acabou todo, mas a sua importância para a economia diminuiu muito. Tá, ok? O açúcar não, o açúcar tem até hoje em dia aí. Então, pro açúcar, pro café, não pode ser utilizado o ciclo, mas pro ouro, com certeza, a gente pode usar essa palavra. Tá bom. E como esse assunto é um assunto bem amplo e eu gosto de buscar muitas curiosidades, eu acho importante eu dividir esse ciclo do ouro, que a gente vai tratar, esse tema do ciclo do ouro, em partes menores. Por exemplo, descobrimento, Guerra dos Emboabas, revolta de Vila Rica, em assuntos menores, para poder não ficar o vídeo tão extenso. Meu canal tem vídeo muito extensos, acho que as pessoas desanimam um pouquinho de ver por causa disso. Então eu vou ter que dar uma meio que partida, né, nos temas que tenham relacionados ao ciclo do ouro. Ok? Acho que vai ficar muito mais didático também, mais fácil de ser entendido. E nós vamos começar primeiramente pelo começo. É claro! Ou seja, pelo descobrimento do ouro aqui na região do meu estado de Minas Gerais. E desde da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os portugueses procuraram ouro e pedras preciosas, porque naquele momento que estava em voga na economia mundial era o metalismo. O país mais rico não era aquele que tinha dólar hoje em dia, nos seus bancos centrais, mas o que tinha metais preciosos, ouro e prata. Então, desde o primeiro momento, os portugueses buscavam encontrar ouro e prata aqui no território brasileiro, e que não foi encontrado no primeiro momento. Nas cartas lá do Pero Vaz de Caminha, a gente vê que ele fala das belezas exuberantes da natureza e que tudo plantando aqui tudo dá, aquela coisa toda, mas nunca cita nada sobre riqueza monetária mesmo, não, nem metal precioso, tá ok? Mas o ouro vai ser de fato uma grande busca ferrenha. Cifral, parceiro, porque eu sou caçador de cifral, mano! Vai se iniciar precisamente no final do século XVII, porque Portugal estava passando por uma crise econômica muito forte. Porque o açúcar entrou em declínio, o preço do açúcar caiu muito, era o que dava mais dinheiro para os cofres portugueses. Caiu muito por causa da concorrência do açúcar inglês e holandês, que estavam plantando cana-de-açúcar nas Antilhas. Era um açúcar de boa qualidade e que também tinha um preço mais barato. Tá? Fora isso, o Brasil já havia sido invadido pelos holandeses, por causa do episódio da União Ibérica, que Portugal e Espanha já foram unidos num país só, tá? E a Holanda era o principal parceiro comercial na questão do açúcar com Portugal. Só que a Espanha era inimiga da Holanda, tá? Então, quando a Espanha fez a União Ibérica, os colonos brasileiros foram proibidos de comercializar com os holandeses, que tinham investido aqui dinheiro, tecnologia, um monte de coisa, e distribuíam açúcar lá na Europa. Tá? Então os holandeses, querendo recuperar seu investimento, invadiram a região da Bahia e do Nordeste brasileiro, as regiões mais produtoras de açúcar. Eles foram expulsos lá e tudo mais, saíram daqui e tal. Os portugueses ganharam a batalha contra os holandeses, os espanhóis e portugueses, e algumas pessoas falam que foi o primeiro sinal do patriotismo aqui no Brasil e tal. Só que, mesmo ganhando, os portugueses tiveram que pagar aos holandeses uma grande tonelada de ouro para que eles se comprometessem a não voltar a atacar o território aqui da América Portuguesa, nem as colônias portuguesas na África. Então isso renderam muitos os cofres portugueses também. Como eu sou burro!
Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. E eu tô cansado. Mas desde o início do século XVI, em 1500, Portugal já tinha interesse em descobrir o ouro aqui. Então a gente pode falar que a procura do ouro começou lá com a descoberta do Brasil. Eu quero ouro, ouro, ouro! A gente já falou aí da carta de Pedro Vaz do Caminha, que eles procuraram. Pedro Álvares Cabral ficou aqui 10 dias e não ficou aqui de bobeira. Então ele já estava procurando isso. E a partir de 1504, o Américo Vespúcio, que é o cara que, na realidade, deu o nome para o continente americano, porque o Colombo chegou aqui, descobriu, só que ele achava que estava nas Índias. Você piorou? Ele queria descobrir o caminho para as Índias, e não sabia que tinha um continente no meio. Ele bateu aqui na América. Porra, calculei tudo errado. Então o Américo Vespúcio, que era um grande cartógrafo, ele foi analisando ali os acidentes geográficos e tudo mais, e descobriu que não era a Índia, não era a Ásia, e era um outro continente. Então por isso que a América tem esse nome, América, por causa do Américo Vespúcio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O Américo Vespúcio fez, então, uma expedição que foi organizada pela coroa portuguesa, que são chamadas de entradas. A gente tem que fazer uma adenda e explicar a diferença entre entradas e bandeiras, que são as duas, vamos supor, tipos de expedição que vai procurar ouro, pedras preciosas, índios para o trabalho aqui também, e várias outras coisas que eles procuravam pelo sertão afora, tá? Drogas do sertão e várias outras coisas. E o que vai acontecer? O Américo Vespúcio então organizou uma expedição em 1504. Ele saiu de Cabo Frio, aí, o pessoal que gosta da praia aí, saiu de Cabo Frio para tentar encontrar ouros e pedras preciosas. E a diferença entre as entradas e as bandeiras, que as entradas eram proporcionadas, organizadas pela coroa portuguesa. Tá, okay? Então eles tinham que respeitar tratados internacionais. Por exemplo, eles não podiam passar além do Tratado de Tordesilhas, uma das coisas ali, então tinha que respeitar várias coisas, fronteiras ali e tudo mais ali. E eram formadas a maioria das vezes por homens brancos. Tá, ok? E já as bandeiras não, as bandeiras eram expedições particulares, a maior parte dos integrantes eram mamelucos, eram mestiços, os bandeirantes, o pessoal tem aquela visão meio equivocada, que eles eram parecidos aqueles mosqueteiros, com aquelas roupinhas, tudo bonitinho. É mentira! O bandeirante era mais próximo do indígena do que outra coisa, nem português direito eles falam, ok? Tem a história do Domingos Jorge Velho, que foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares, e o bispo lá pediu que ele fosse lá conversar com ele, para dar umas instruções para ele, pedir lá a destruição do Quilombo e tudo mais, e ele falou que o cara era igual um bicho, um bárbaro, tá, ok? E não sabia nem falar o português direito. Na realidade eles falavam um misto do português com tupi-guarani. Eles eram o verdadeiro sertanejo, não é o sertanejo universitário que a gente vê hoje não. O pessoal era um sertanista, era aqueles caras andavam descalço, com as roupas tudo sinistras, eram mais próximos dos brasileiros, dos Brasis, dos índios aqui, do que de um europeu. Nem o português corretamente eles não falavam, era muito difícil até de entender, se a gente for pegar o relato desse bispo aí. Tudo errado, olha só que desgraça! Outra entrada aí que foi famosa também, mas não obteve resultados, foi uma que foi realizada em 1514 e foi chefiada pelo Belchior Dias Moreira, e ele saiu para procurar ouro em Sergipe, mas também não teve sucesso. Tá? E a outra que teve mais sucesso, se vamos colocar assim, foi a de 1554, quando saiu uma entrada com índios dos jesuítas e fundaram a famosa Vila do Piratininga, tá? Que vai originar a cidade de São Paulo. As entradas, na sua maioria das vezes, elas não obtiveram sucesso. Por quê? Porque eles eram europeus, iam andar aqui no Brasil naquela época, mata fechada, mata tranca, chuva toda hora, e mosquito, e bicho,
e índios bravos, aquela coisa toda ali, era bem complicado. Então, Se não tem as manhas, não entra não, sem a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. quando o bicho começava a pegar, eles desistiam e voltavam. Ao contrário das bandeiras, que o pessoal, como eu já falei anteriormente aí, eles eram mais acostumados com o clima, já estavam aclimatados, eles eram naturais daqui e tudo mais. As bandeiras praticamente, a maioria dos seus integrantes eram de mestiços aqui, de índios, e assim eles tinham mais facilidade, já tinha a manha do mato aqui, entre aspas, guerra na selva aqui, que eles iam passar aqui, ok? Então elas obtiveram mais sucesso. Mas o ciclo do ouro começa realmente no ano de 1674, quando o célebre bandeirante Fernão Dias Paz, conhecido como Caçador de Esmeralda, nessa data ele tinha 62 anos e ele se aventura pelas matas aqui, saíram de São Paulo, se aventura aqui na região de Minas Gerais, com 600 homens, 40 brancos e mamelucos, o resto tudo índio. Como eu falei para vocês, era um dos fatores de sucesso dessas empreitadas lá. Pessoas que conheciam a natureza, o que comiam, o que andavam e tudo mais ali. E ele saiu lá de São Paulo e ficou 7 anos nessa empreitada. E levou seus filhos, o Garcia Dias Paz e o José Dias Paz, tá? E o seu genro famoso também, outro bandeirante famoso, o Borba Gato, tá, ok? Ele vinha fascinado pelas ideias, as histórias do Sabarabuçu, tá? Que ali havia muitas esmeraldas e aquela coisa toda ali. Então ele ficou nessa empreitada ali durante 7 anos, perdido nas matas aqui do interiorzão do sertão aqui mineiro. Eles falam que ele seguiu o caminho aí da estrada que leva seu nome, né, Fernão Dias, mas isso não é real não, porque ninguém sabe o que ele fazia, não havia registros. Ele não sabia ler, não sabia escrever, não estava nem aí. Filho é burro, macho. Então eles têm uma ideia mais ou menos, mas não quer dizer que a estrada seja o caminho que eles fizeram para chegar ao interior de Minas Gerais, não. Sabarabuçu, na realidade, é a corruptela de Itaberabuçu, uma palavra do Tupi-Guarani, que significa literalmente pedra grande e reluzente. É daí quando o pessoal falou assim, uma pedra grande e reluzente, o pessoal pensou que era o quê? Ouro. Eu vou ficar rica. Eram pedras preciosas, principalmente esmeralda, uma pedra verde, porque hoje em dia essa região, essa serra, essa pedra grande e resplandecente, ela é a Serra da Piedade, que de longe, por causa do minério de ferro, ela refletia os raios solares, então dava aquele, o pessoal achou que tinha alguma coisa preciosa lá, reluzente, aquela coisa toda. E a palavra Subarabuçu, como eu falei, Sabarabuçu, ela veio de Itaberabuçu, que significa, vou ensinar vocês aí um pouquinho de Tupi-Guarani. Inclusive foi o primeiro livro que foi impresso aqui no Brasil, escrito aqui no Brasil, na realidade. Tá? Então o que significa? Itá, em Tupi-Guarani, é pedra, Beraba é reluzente e Açu, o Sul é grande. Então aí é a pedra grande e reluzente, que depois virou Taberabuçu e depois virou Sabarabuçu, e hoje em dia é Sabará, a cidade aí, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde foi encontradas as primeiras jazidas do ouro de aluvião. Oh my God! Uau! E o Fernão Dias, ele rodou aqui no sertão de Minas Gerais de 1674 até 1681. Ficou rodando aqui 7 anos. E não foi nada fácil, porque os caminhos eram difíceis, muitas doenças, malária principalmente, o abandono de diversos companheiros, que também ninguém ia querer ficar no meio do mato 7 anos andando, igual um desesperado, sem lugar para comer, para dormir direito, aquela coisa maluca. Mas a vida não é fácil. A vida é muito difícil. E ele, com aquela aflição que queria achar as esmeraldas, era a febre das esmeraldas, não abria mão de nada, e no final ele conseguiu chegar até o vale do Jequitinhonha, um local que os índios chamavam Anhecanhuva, ou seja, água que some, e ele colocou o nome lá de Sumidouro. Lá ele achou as pepitas lá, as pedras
verdes que ele tanto procurava, que na realidade não eram esmeraldas, na realidade eram turmalinas. Tá de sacanagem, xerife! Então ele ficou nesse lugar ali durante 4 anos, de 75 até 81. Mas diversos companheiros desertaram da sua bandeira, os 2 capelães, inclusive o seu filho, um meio bastardo, né, um mameluco, que não era com a esposa oficial, era uma pulada de cerca do Fernão Dias, e que se rebelou e queria voltar para São Paulo e tal, e abandonar o pai. E olha só como é que esse pessoal era bom, tinha uns coração bom, umas pessoas boas, educavam os filhos de uma maneira tranquila, no diálogo. Então, como o filho dele estava envolvido nesse motim lá, ele simplesmente mandou ele enforcar ele. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Tá, em Sumidouro, virou uma localidade hoje em dia, aqui em Minas Gerais. Só que sujeito legal. O Fernão Dias Paz e sua bandeira, eles foram acometidos pelas carneiradas. Carneirada, será que tinha muito carneiro aqui em Minas Gerais? Deu cabeçada neles lá? Não, nem isso não. Carneiradas era o nome que se dava para malária antigamente. Então ele faleceu em 1681, tá? Às margens do rio Guaicuí. Esse Guaicuí hoje mudou de nome, ele se chama o Rio das Velhas, principal abastecedor da região metropolitana de Belo Horizonte, tá? E o que vai acontecer? E por última vontade, ele pediu para o seu filho Garcia Dias Paz, o José ele tinha matado, né? A gente já te falou isso aí, que ele foi enforcado. E então ele pede para levar essas pedras verdes que ele achava que era esmeralda, lá para São Paulo, para mostrar que ele tinha conseguido uma coisa aqui. Então o Garcia ele vai e volta, ele que abre o que vai ser o caminho novo, que era essa ligação entre o interior de Minas Gerais, interior central de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, ele tentando voltar para São Paulo, tá? Mas ele deixa aqui o Borba Gato, o genro do Fernão Dias, tá? E ele então vai devassar o Rio das Velhas, vai começar a andar no Rio das Velhas procurando o ouro, e não desistiu. Esse homem era brasileiro, não desistia nunca, Borba Gato. E então o que vai fazer? Ele vai ficar ali e realmente ele vai descobrir o ouro de aluvião. Não se sabe certo a data, porque como eu falei para vocês, eles eram homens brutos. Não adianta os pintores que pintaram isso aí, colocar isso com roupinha de europeu, aquela coisa toda, eles eram homens brutos, pessoas brutas, não tinha muita instrução. Então eles não notavam data, não notavam nada. O que eles sabiam era de instinto e do empirismo que eles iam fazendo, iam construindo, iam descobrindo. Então não tem notificação do local correto onde eles descobriram o primeiro ouro, que era o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? O ouro de aluvião é aquele ouro que você acha nas margens dos rios, ali no cascalho, na lama, ali, aquela coisa toda, que é o mais fácil de achar, está na flor da terra. Então você bate o olho e acha. É muito mais difícil fazer uma mina para achar o ouro. Tem alguns vamos supor assim, sinais de que o lugar tem ouro, mas na realidade esse primeiro ouro que achou aqui em Minas Gerais foi o ouro de aluvião, justamente ali na região de Sabará, da cidade hoje em dia. A notícia da descoberta do ouro aqui em Minas Gerais vai modificar muitas coisas no Brasil, ok? Por exemplo, vai atrair muitos forasteiros, muitos estrangeiros para cá. A população do Brasil vai quase decuplicar em 100 anos, praticamente, por causa do ouro. Vai começar a interiorização da população no Brasil, no sertão do Brasil. O pessoal, o português, acho que talvez pelo tamanho do estado deles lá, ele ficava mais na área litorânea. O Brasil é muito grande, então a descoberta do ouro vai fazer com que as pessoas vão para dentro do território procurar esse. Vai causar uma diversificação econômica na colônia. Tá? Aqui o pessoal que vem para cá, eles querem mexer com o ouro, então eles não estão interessados em plantar, em colher. O que funcionava aqui na região do ouro era a extração do metal precioso e o comércio, que o pessoal os garimpeiros tinham que comer, tinham que beber. Então vão surgir várias profissões ali para sustentar essa atividade econômica, e vai promover também uma interligação entre as diversas regiões do país, que vão começar a comprar e vender aqui da região central de Minas Gerais, além de mudar até a capital do país. A capital era Salvador, primeira capital do Brasil, e vai mudar para o Rio de Janeiro, justamente para poder ficar perto da área
ele produzia a maior riqueza do Brasil e que pagava as dívidas de Portugal, que era a capitania das Minas Gerais. Só que esse papo aí eu vou deixar para um outro vídeo, que está ficando longo, e vai ser a segunda parte do ciclo do ouro. Se você gostou aí, então deixe seu like aí, colabora com a gente aí, divulgue, compartilhe com pessoas que precisarem estão interessadas nesse tema. Então, tamo junto.